Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai para o segundo vídeo sobre mariposas. Hoje a gente vai falar da classificação. Como é que a gente classifica as mariposas em matemática? Só para lembrar, uma mariposa em matemática é um padrão geométrico como esse, onde a gente tem um centro e alguns anéis que a gente conta a partir do centro. Então, a gente tem o centro, ao redor do centro a gente tem 1, 2, 3 anéis, que é esse azulzinho aqui, o último, tá? Então, uma mariposa é um padrão geométrico que tem um centro e um ou mais anéis. Toda mariposa, ela pode ser classificada. Então, como é que a gente faz uma classificação de uma mariposa? A classificação da mariposa, ela é feita por um terno, ou seja, por um trio de números. Então, a gente tem que escrever 3 números para classificar uma mariposa. Ou seja, você vai pegar aí no seu caderno, quando você for classificar uma mariposa, você vai abrir parênteses e vai deixar um espaço para um número, vírgula, o segundo número, vírgula, o terceiro número e fechar o parênteses. É assim que a gente vai trabalhar com a classificação da mariposa. O primeiro número do terno. O primeiro número do terno a gente encontra sabendo a dimensão do centro, ou seja, o tamanho do centro. Eu vou usar uma mariposa como exemplo para ficar mais fácil, tá? Nessa mariposa, por exemplo, o tamanho do centro, da largura do centro, da dimensão do centro é 1, porque é formada por um quadradinho só, tá vendo? Então, o primeiro número da classificação desta mariposa seria 1, porque é um quadradinho só, então 1 quadradinho de largura. Já, se eu fosse classificar uma mariposa maior, como essa aqui do lado, tá vendo? Qual a largura do centro dessa mariposa? Qual a dimensão desse centro? Eu tenho 1, 2, 3. São 3 quadradinhos que formam a largura do centro. Então, o primeiro número de classificação nessa segunda mariposa seria 3. Vamos voltar àquela mariposa original, a primeira que a gente começou. E aí, vamos fazer a classificação dela. Primeira coisa, desenhar o parênteses e deixar espaço para os 3 números. Vamos lá. Parênteses. Número 1, espaço. Segundo número, espaço. Terceiro número, espaço. O primeiro número é o que a gente vai preencher agora, certo? Para preencher o primeiro número, eu vou olhar a dimensão do centro. Então, nessa mariposa, eu só tenho um quadradinho, então a largura dele é 1. Logo, o primeiro número que vai aqui na tríade, ou no trio, ou no terno, o primeiro número da classificação nessa mariposa é 1. Então, eu venho aqui no meu trio e preencho o número 1. Encontrando o primeiro número, a gente vai achar o segundo. Sobre o segundo número da classificação, ele é a quantidade de elementos que uma mariposa tem. Então, vamos usar os exemplos para vocês entenderem. Essa primeira mariposa de exemplo, quantos elementos ela tem? Então, essa mariposa tem o centro, que é um elemento, e mais 1, 2 anéis. Então, no total, ela teria 1, 2, 3 elementos. Então, o número do meio dessa mariposa seria 3. Dessa mariposa maior, por exemplo, ela tem um centro e 1, 2, 3 anéis. Então, fazendo a contagem geral de elementos, ela teria como número do meio o número 1, 2, 3, 4. Seu número do meio seria 4. Voltamos para a mariposa original, aquela primeira, onde a gente está fazendo a classificação. Então, a gente já descobriu que o primeiro número dela, né, da sua classificação é 1, porque a dimensão do seu centro é um quadradinho só tem um quadradinho de largura, então é 1. O segundo número, eu vou contar quantos elementos tem essa mariposa. Então, é só contar quantos elementos essa mariposa tem. Ela é formada por um centro e 2 anéis. Então, no total, a gente tem 1, 2, 3 elementos. Sabendo que são 3 elementos, eu venho aqui no número do meio e escrevo o número 3.
tá bem? Nossa classificação já tá quase pronta. O terceiro número da classificação e o último que a gente preenche, ele tem a ver com a dimensão do anel, ou seja, o tamanho do anel, a largura do anel. Então, eu vou usar alguns exemplos de novo para a gente contar juntos e aprender como é que a gente conta essa dimensão do anel. Vamos usar como exemplo essa mariposa, amarelinha e verde, tá bom? A gente vai olhar a dimensão do anel. Então, o que vai importar pra gente é o anel. Vamos observar esse anel amarelo, certo? Como é que a gente conta a dimensão do anel? A gente identifica o centro e a partir do centro até terminar o anel, a gente conta quantas unidades, quantos quadradinhos caberiam ali, certo? Então, aqui está o centro, vamos contar. 1, 2, 3. Então, a dimensão desse anel amarelo é 3. Por que eu só vou colocar o 3 se ele tem mais um anel? Porque nesse caso aqui, deste exemplo, o segundo anel também caberiam 3 quadradinhos, ó. 1, 2, 3. E aí, os dois anéis têm dimensão igual. Então, quando os dois anéis têm dimensões iguais, a gente usa a dimensão só de um anel, tá bem? Nesse vídeo, a gente só vai trabalhar com mariposas que os dois anéis têm dimensões iguais. Então, a gente vai precisar contar a dimensão só de um anel. Vamos usar uma mariposa maior para calcular a dimensão do anel. Então, o anel que a gente vai usar para calcular é o azul aqui, ó, tá vendo? A gente achou o centro, ao redor do centro a gente tem esse anel azul. Então, nós vamos calcular a dimensão do anel azul. Bom, o centro acabou aqui no amarelo, então eu vou contar a partir do azul. 1, 2, 3. Então, esse também, o último número, seria 3. Vamos voltar agora à mariposa original, aquela primeira, onde a gente já encontrou o primeiro número, que é para achar a dimensão do centro, o tamanho do centro. Então, o tamanho do centro aqui, ó, tá vendo? É um quadradinho, só tem um quadradinho de largura, por isso o primeiro número é 1. A gente já encontrou o segundo número, que é para achar a quantidade de elementos que tem a mariposa. Então, essa mariposa, até pelo desenho a gente consegue contar, tá vendo, ó? Verde, azul e verde, mas enfim, é centro, anel, anel. Contando isso, dá 1, 2, 3. 3 elementos, por isso o número aqui embaixo, 3. Falta a gente descobrir o último, que é a dimensão do anel, a largura do anel, quantos quadradinhos o anel tem de largura. Então, a gente identifica o centro e conta a partir dele até acabar o primeiro anel, tá bem? Então, identifiquei o centro, vamos contar os quadradinhos. 1, 2. Então, a dimensão desse anel é 2. Aí, eu venho aqui na minha classificação e termino de preenchê-la com o número 2. Ou seja, essa mariposa que a gente começou a estudar, que é aquela do início do primeiro vídeo, a classificação dela é 1, 3, 2. Por que mesmo é 1, 3, 2? 1 tem a ver com o tamanho do centro, né? Quantos quadradinhos tem de largura ao centro. Como esse centro é só um quadradinho, então o número é 1. O segundo número tem a ver com o número de elementos que tem a mariposa. Então, essa mariposa tem 3 elementos, um centro, mais um anel e mais outro anel. Então, 1, 2, 3 elementos. E o último é a dimensão, né, do anel, de qualquer um dos dois, porque por enquanto a gente vai estar trabalhando com as mariposas que têm os anéis iguais, de mesma dimensão. Então, a gente vai trabalhar com o primeiro anel aqui. A gente conta a partir do centro, conta quantos quadradinhos tem para a lateral até o final do anel. Então, o centro não conta, a gente começa a contar a partir do azul. 1, 2. Então, largura 2, dimensão 2, é o 2 que eu coloco aqui, tá bem? Qual é a classificação da mariposa, então? A classificação dessa mariposa é 1, 3, 2. E assim, eu espero que vocês tenham entendido e consigam fazer a nossa proposta de classificação das mariposas, tá bom? Até a próxima!